Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula. Vamos falar hoje sobre o reino protista, tá? O reino protista, que hoje é chamado de reino proto-ictista, certo? Esse reino protista, ele vai ser dividido, a nossa aula vai ser dividida em reino protista, falando de protozoários, e depois vamos falar de reino protista, algas, que são os representantes. Mas para não ficar uma aula muito longa, aí eu dividi a aula em reino protista, protozoários, e depois vamos falar de algas, tá? E ainda vai ter uma aula só sobre doenças causadas por protozoários. Então, de primeiro, vamos começar com as características gerais do reino proto-ictista, certo? Então, ele é um reino bem diversificado. A gente vai ter vários indivíduos aí com características, né, diferentes. Então, a gente tem uma diversidade muito grande aí, certo, de ser vivo. Então, eles são organismos, primeiramente, eles são organismos eucariontes, podem ser autótrofos, que produzem seu próprio alimento, heterotróficos, que precisam adquirir seu alimento de outro ser vivo, né, através de outro ser vivo, mixotróficos, que são indivíduos ora autótrofos, ora heterotróficos, né, ambos. Então, já é uma diversidade grande. Aeróbios, que respiram, não precisam de oxigênio. Anaeróbios, que não precisam. A maioria é unicelular, mas a gente também pode encontrar indivíduos pluricelulares ou que vivem também em colônias. Existem espécies que se reproduzem sexuadamente, outras assexuadamente. Podem ter vida livre, podem viver em colônias ou até simbiontes, certo? Vivendo na relação mutualística de troca de benefícios. Então, a gente já dá para ver aí a grande diversidade que tem nesse reino, tá? Como se fosse uma mistura de seres vivos que não se encaixam em alguns reinos, aí tá encaixado nesse reino proto-ictista. Então, grande parte dos protistas vivem em ambientes aquáticos, porém, alguns representantes podem viver no solo ou até mesmo em outros organismos, certo? Ou vivendo normalmente ali com a relação mutualística ou a relação parasitária, causando doença, tá? Seus representantes, como eu falei, são protozoários e algas. Aí, hoje, a nossa aula, o tema vai ser protozoários. Depois a gente vai falar das algas, tá? E ainda, fora esses, tem os mixomicetos, que é um organismo semelhante a fungo, mas que está classificado dentro do reino protista, porque não se encaixa de acordo com as características do reino fúngico, certo? Então, é um reino, é uma grande mistura, certo, de diversidade. Bom, as características dos protozoários, né? Vamos falar primeiro dos protozoários. Eles são eucariontes e unicelulares, tá? Uma célula só. A maioria é de vida livre, mas também vai existir alguns que são parasitas, causadores de doenças. Então, depois a gente vai ter uma aula só sobre doenças causadas por protozoários, tá? Protozoóticos. Aí eu vou falar melhor de cada uma delas para vocês. Alguns participam de relações ecológicas, de trocas de benefícios, tá? Que ambos se beneficiam, como mutualismo. E a reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada. Bom, a classificação dos protozoários, ela é bem diversificada, mas a mais aceita é a classificação por locomoção. Então, eu trouxe para vocês a classificação por locomoção. De acordo com essa classificação, a gente tem sarcodíneos ou risópodos, que são os protozoários que usam prolongamentos do citoplasma, certo? Esses prolongamentos a gente chama de pseudópodos, é como se fossem falsos pés. Eles usam isso para se locomover, certo? Se movimentar. Na figura aqui, nessa imagem, a gente tem aqui os pseudópodes, são como se fossem esses dedos aqui, esses prolongamentos aqui na célula, tá? Da ameba. Então, quando ela tem uma partícula que ela quer se alimentar, ela vai se locomovendo, certo? Até englobar
essa partícula, ela vai ter substâncias, né, enzimas que vão digerir ali para ela. Ela vai fagocitar. Então, os pseudópodes são utilizados para seus movimentos. O principal representante desse grupo são as amebas, certo? O mais comum. A maioria de vida livre, mas tem umas que vivem no organismo de outros seres vivos, do corpo humano, por exemplo, causando doenças, certo? E algumas vivem em água doce, tá? A maioria as de vida livre vivem em água doce. Então, são exemplos de amebas, né? Ou as espécies de amebas. Etamoeba coli, que habita o intestino grosso. As gengivales, que vive na boca. E a mais famosa, que é a Etamoeba estolística, que causa mais prejuízo no homem, certo? A gente vai causando amebíase. A gente vai falar da amebíase numa próxima aula sobre doenças, tá? Foraminíferos é outro tipo, certo, de protozoários, que também se locomovem por pseudópodes. Eles vivem dentro dessa carapacinha aqui de cálcio, certo? Eles têm uma carapaça, certo? Como se fosse uma conchinha de cálcio que envolve eles, para proteger eles. Então, eles possuem essa carapaça e com perfurações nelas, né? É que eles projetam, certo? Como se fossem pequenos furos que tem nela, eles projetam os seus delicados pseudópodes para poder se locomover. Uma curiosidade é que, por exemplo, antigamente as grandes construções, como as pirâmides, por exemplo, elas eram feitas a base delas eram isso aqui, certo? De micro-organismos como protozoários, um deles como os foraminíferos. Eles usavam essa carapaça aqui, certo? Os restos dela para formar a base da estrutura, né? Interessante. E é bem resistente. Bom, heliozoários e radiolários são outros exemplos de protozoários. Os heliozoários e radiolários são protozoários do filo Actinopoda. Eles possuem também pseudópodes afilados, tá? Só que são afilados feitos fiozinhos que se projetam, certo? Como raios, como tá aqui na imagem da célula. Aí eles conseguem se locomover por isso. Todos os radiolários são marinhos. Já os heliozoários a gente tem tanto marinho quanto de água doce. O que eles têm em comum é que ambos, né, têm um esqueleto interno, certo? De sílica, uma estrutura interna de sílica. Ciliados, da palavra já diz, são protozoários que possuem cílios. Os cílios é que vão ajudar eles a se locomover, tá? Então, a maioria é de vida livre, mas existem alguns que vivem no intestino, né, dos seres humanos, de outros animais, por exemplo. E tem o caso também da vorticela, que é um ciliado séssil, que ele projeta, certo, uma haste invertida para poder se fixar em um substrato. O que consegue viver nos intestinos, né, de alguns animais é o caso dos paramécios, certo, que eles são dioicos, que é o caso dessa imagem que tem aqui. Isso aqui é um paramécio, tá? É o mais comum. Então, eles têm cílios, ó, possuem sexos separados, por isso que é dioico, aí pode se reproduzir sexuadamente. Então, aqui eu tenho o paramécio, que ele vive de boa lá no intestino de alguns bovinos, por exemplo, ajuda a digerir a celulose. E aqui é a imagem dele em micrografia, certo? Microscópio. Flagelados ou mastigóforos são protozoários que possuem flagelo, certo? Eles pertencem ao filo Zoomastigófora, se movimentam através de flagelos, certo? Um rabinho consegue como se fosse um chicotinho. Alguns flagelos são sésseis, alguns flagelados são sésseis, né? Vivem em algum substrato, e outros usam flagelo para capturar alimentos. Os mais comuns, os mais conhecidos, no caso, são
O Trichomonas vaginalis, que causa DST, certo? Na genitália feminina, a gente vai falar dele depois. O Trypanosoma cruzi, muito conhecido também, causador da doença de Chagas. E o Trypanosoma brucei, causador da doença do sono. A gente vai falar dessas doenças depois, tá? E, por fim, os porozoários. São protozoários que pertencem ao filo Ampicomplexas. Eles não têm estrutura locomotora. São exclusivamente espécies de parasitas de seres humanos e de animais vertebrados e invertebrados. Então, eles são parasitas, certo? A reprodução ele vai ocorrer por alternância de geração, ora sexuada, ora assexuada, e com produção de esporos, certo? Então, eles têm um ciclo de vida bem mais complexo que os outros. E o mais conhecido é o causador da malária, tá? Os plasmódios. Bom, aqui eu tenho alguns protozoários, tá certo? A imagem de alguns causadores de doenças, como a giardia, causa giardíase, tricomonas, tricomaníase, trypanosoma brucei, que é a doença do sono, e leishmania. A gente vai falar depois de uma doença em uma aula, só a próxima aula, que será sobre doenças causadas por protozoários. Espero que vocês tenham entendido as características gerais do reino protoctista e como são classificados os protozoários e suas características, tá? Qualquer dúvida deixem aí nos comentários, curtam, se inscrevam e obrigado pelo apoio de vocês. Até a próxima aula, gente. Bons estudos, certo? Tchau, tchau.